Igreja, vamos abrir nossas Bíblias, livro de 1 Samuel, vamos ler a partir do verso 1. Livro de 1 Samuel, a partir do verso 1. Quero também aqui saudar aqueles que nos assistem pelas redes sociais, dizer que é um prazer imenso estar com vocês abrindo aí a porta da sua casa para podermos aqui ministrar a palavra de Deus e que nessa noite Deus também possa falar ao mais profundo da sua alma. Todos encontraram? 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Houve um homem de Ramã, Taim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zufé e Efrateu. E este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana, e o nome de outra Penina. Penina tinha filho, porém Ana não tinha filhos. E subiam, pois, este homem da cidade de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. E em Siló, e estava ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos seus filhos e todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal ao teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E então se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e ali o Eli sacerdote estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Verso 15 diz assim: Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, dos meus desgostos, tenho falado até agora. E então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Repita comigo: e seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramã. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar. Que Deus assim nos abençoe grandiosamente nesta noite.
Eu quero que você olhe para o seu irmão aí do seu lado aí, amém? Mas com cara de fé, hein? Amém? Com cara de fé, hein? Já viu cara de fé? Vai acontecer, hein? Amém? Olhe para o seu irmão do lado aí. Você está sozinho, mas você vai olhar para mim. Você vai dizer assim para mim, Maxwell: não. Ih, mas ninguém vai receber nada dessa igreja não, é? É com fé, não desista dos seus sonhos. Amém? Quem crê nisso nessa noite, Deus vai operar nos seus sonhos aqui nesta noite. Amém, querido? Essa palavra, ela foi ministrada no meu coração durante essa semana. Não desista dos seus sonhos. Porque quando a pessoa, ela desiste dos seus sonhos, ela entra num profundo angústia, tristeza. Ela não tem mais vontade de quê? De viver. Quem não sonha não tem vontade de viver. Eu estou falando alguma coisa aqui errada? Hein? Não. Os sonhos, eles vêm para que nós possamos viver algo muito melhor do que nós já estamos vivendo. Cada um aqui tem um sonho. Alguns sonham em ser um grande construtor, um grande engenheiro, um grande arquiteto. Outros sonhos, no empreendimento, colocam, todo o seu sonho naquele empreendimento. Outros querem, uma prosperidade. Outros querem arrumar um namorado, não é isso mesmo? Alguns querem arrumar um namorado, outros querem arrumar uma namorada. São sonhos. Um marido, gente boa, uma esposa maravilhosa. Todo mundo tem seus sonhos. E nós vamos ver aqui nessa palavra hoje como é importante os seus sonhos estar de acordo com aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida nessa noite. Deus quer realizar os seus sonhos. A palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele fará o desejo do seu coração. Mas quantas vidas também que enterraram seus sonhos? Por muitas vezes tentarem e nada conseguiram alcançar. Fizeram uma jornada tão imensa, tão grande, mas chegou ao ponto em que os seus sonhos, eles se tornaram pesadelos. Mas nesta noite, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, está neste culto para dizer: eu quero realizar os seus sonhos, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo aqueles que perderam a esperança, que não tem mais esperança na sua vida, mas o Deus de todo poder, de toda glória, que está aqui nesta noite, Ele vai transformar o pesadelo em sonhos e em alegrias. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando eu leio esse texto de Samuel, este período a qual Samuel, ele é levantado para ser um grande profeta. Não só um profeta, mas um juiz e sacerdote. Mas junto com eles também, Deus levanta outros 2 homens de grande destaque, para que eles pudessem governar Israel. Um deles, o primeiro rei de Israel, qual foi? Saul. Deus levanta Saul. E depois, Deus levanta quem? Davi. Homem segundo o coração de Deus. E Deus ali, neste período de mais ou menos 330 anos, Deus opera uma grande bênção sobre o povo de Israel. Não há limites para Deus. Eu quero que você entenda aqui nesta noite: o Deus que nós estamos falando é um Deus que cumpre as suas promessas, sim ou não? Deus cumpre as suas promessas. A palavra dele é como uma escritura registrada no cartório. Ela te dá posse daquele terreno, daquela casa, daquela fazenda que você comprou. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira para aqueles que nele, para aquelas que nele crê. Amém, meus irmãos? Trouxemos aqui as crianças para falar da Bíblia. A Bíblia, ela te garante
toda a vitória para a sua vida. Quem crê nisso, dá glória a Deus. A palavra de Deus te garante, ela é suficiente, ela é algo poderoso para te dizer assim, o que está escrito aqui, o Deus Todo-Poderoso, garanto e velo para cumprir a minha palavra. Amém, igreja? Então, quando você lê a palavra, você tem que entender uma coisa, você está lendo uma profecia, uma promessa que vai se cumprir, sim ou não? Sim ou não? Porque quem garante que a profecia, a palavra vai se cumprir? Quem garante isso? O pastor da igreja cristã da graça? Quem garante? O nosso Deus. Sabia disso? Deus te garante, Douglas, que tudo que está escrito na palavra, Ele vai conceder a sua vida. Amém, meu filho? E a palavra diz que tudo isso, o Senhor, Ele operou no meio daquele povo. Para você ter uma ideia, Israel estava completamente perdida. Israel estava na prostituição, Israel estava na idolatria, afastado do Senhor. E um homem foi levantado para trazer a Israel a mensagem de um Deus vivo. E um povo foi completamente transformado através de uma vida, chamado quem? Samuel. Deus usa Samuel para trazer novamente a esperança, a certeza da vitória, a certeza que Deus é o Deus verdadeiro. E assim Israel se voltou para Deus. Israel deixou seus ídolos, a sua idolatria, a sua prostituição e volta para o Deus a qual era o seu lugar, aonde o povo adorava a Deus. Meus irmãos, mas antes disso, eu quero levar esta palavra para vocês. Não desista dos seus sonhos. Ana, ela começa essa trajetória. Ana era esposa de Eucana, e Penina era a esposa também de Eucana. E Penina tinha filhos e filhas. E Penina, ela sempre afrontava Ana, dizendo: Ana, você ora, você busca, você jejuma, mas nada acontece na sua vida. Nada acontece de bom para você. Veja bem, eu não faço nada disso, mas tudo de bom vem para a minha vida. Eu quero falar com você aqui nessa noite. Ouça bem o que o pastor está dizendo. Para de ouvir profetas do caos. Amém, querido? Pessoas que só querem o mal para você. Tem gente que ouve somente aqueles que estão ali para trazer a você palavras de derrota, palavras de angústia, palavras que vão fazer você desistir. Mas eu quero dizer a você, há um Deus, se você ouvir a voz dele, ele vai operar um milagre na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes as pessoas preferem ouvir pessoas que dizem assim: não vai dar certo, não faça, não vai acontecer, Deus já desistiu de você, você já está conforme o que está conforme está o destino na sua vida, nada que você fizer vai dar certo. E você muitas vezes dá ouvido a essas pessoas e deixa de dar ouvido àquele que pode solucionar o seu problema. E nesta noite, o Deus de todo poder, o Deus de todas a Israel, o Deus que criou o céu e a terra, Ele está dizendo: não desista, pois nesta noite eu vou mudar a sua história. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Deus quer mudar a sua história. Deus quer fazer você voltar aos seus sonhos. Por quê? Porque Deus, Ele vai pelejar por você. Amém, igreja? Meus irmãos, quando o Senhor nos chamou, quando o Senhor nos convidou, Ele nos prometeu que a nossa vida seria só uma vida num mar de rosas. Alguém falou isso para você, está enganado. Porque a palavra diz que no mundo você vai ter aflição. No mundo você vai enfrentar problemas. Muitas vezes as pessoas dizem: mas você não é crente? Por que você está desempregado? Você não é crente? Por que você está enfermo?
Mas a palavra nos diz que Deus nos fez uma promessa. Quando você se salvou, Deus te fez uma promessa: estarei convosco até a consumação do século. Ele está dizendo assim: agora você não vai caminhar mais sozinho, Leonardo. Agora eu vou estar com você todos os dias. Não para te vigiar, mas para te dar respaldo, vitória. Eu vou caminhar com você. Todos os dias que você precisar, você orar, você clamar, eu vou te responder. Amém, igreja? Nós estamos falando aqui para o Leonardo, mas é para todos que nos ouvem e nos assistem. Deus te fez uma promessa. Você não estará mais sozinho, mas o Senhor estará contigo todos os dias da sua vida aqui na terra. E uma promessa: quando você sair daqui, você vai morar com Ele para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, por que a minha bênção ela está sendo adiada? Por que Deus adia a nossa bênção? Primeiro, porque a bênção de Deus é muito melhor do que aquilo que nós pedimos e que nós queremos. Como assim, pastor? Explique. Ana queria o que mesmo? Um filho. Ela orou ao Senhor para ter um filho. Ela buscou o Senhor. Ela insistiu com o Senhor. Ela colocou diante do Senhor toda a sua vida, pedindo ao Senhor um filho. E a bênção não chegava. A bênção demorava. Sabe por quê que Deus adiou a bênção na vida de Ana? Porque Deus sempre tem algo melhor para nossas vidas. Amém, querido? Deus não queria só dar um filho a Ana. Deus deu a ela um filho, mas este filho foi o quê? Israel? Nós falamos aqui, o que Samuel foi? Profeta, sacerdote e juiz. Deus tinha algo muito maior, um plano muito maior para a vida de Ana. E eu quero dizer, o mesmo Deus que tinha um plano muito maior para a vida de Ana, o mesmo Deus tem um plano muito maior para a sua vida. Amém, igreja? Quem crê nisso nessa noite, dá glória a Deus. Deus tem um plano para o seu marido, Deus tem um plano para o seu filho, Deus tem um plano para a sua filha, Deus tem um plano para o seu parente, Deus tem um plano para o seu emprego, Deus tem um plano para aquilo que você está desejando esta noite, mas ele será muito maior do que você imagina e pensa. Amém, igreja? Meus irmãos, segundo lugar, porque Deus adia os nossos sonhos. Nós temos que entender uma coisa: tudo que nós temos é de quem? Hein? Tudo que nós temos é de quem? É de Deus. Os nossos filhos são de quem? O nosso genro é de quem? De Deus. A nossa sogra é de quem? Nossa casa é de quem? O nosso carro é de quem? A nossa moto é de quem? Tudo que nós temos é de quem? É de Deus. Meus irmãos, muitas vezes Deus, Ele adia os nossos sonhos, sabe por quê? Porque você tem que entender uma coisa aqui nessa noite. Eu quero que, eu coloquei aqui, as bênçãos é melhor, Deus das bênçãos é melhor que as bênçãos de Deus. Amém? O Deus, então vamos repetir aqui, Zacarias não entendeu não. O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos que Deus nos dá. Amém? Deu para entender agora? O Deus que te deu a bênção, Ele é muito maior do que a bênção. Amém, meus irmãos? Por que você está dizendo isso, pastor? Quantas pessoas que oraram ao Senhor, buscaram o Senhor, Deus abriu a porta, Deus deu um emprego maravilhoso, Deus deu uma empresa maravilhosa, Deus deu um filho, uma filha maravilhosa. Depois sabe o que eles fizeram? Depois de tudo conquistado, eles largaram o dono da bênção. Para cuidar de quê? Da bênção. Pastor, hoje o pastor convida aqui a igreja para uma evangelização. Ah, pastor, eu não posso, porque eu abri uma empresa, eu tenho que cuidar da empresa que o Senhor me deu. Aí o pastor convida para uma vigília. Ih, pastor, logo hoje,
vigília, eu tenho que cuidar da minha empresa que o Senhor me deu. Como se Deus estivesse importando com isso. Como se Deus fosse olhar para esse lado. Deus quer a sua vida. Deus quer você, não a sua empresa. Quem está entendendo isso? Dá glória a Deus. Porque se Deus deu, Ele também te deu condições de você buscar a Ele em primeiro lugar. Porque toda vez que você deixa o reino de Deus, toda vez que você coloca Deus de lado, sabe o que você está fazendo? Você está colocando aquilo que Deus te deu como ídolo na sua vida. A sua empresa pode ser um ídolo, o seu filho pode ser um ídolo, o seu marido pode ser um ídolo, a sua esposa pode ser um ídolo. Sabe por quê? Porque tudo que você coloca em primeiro lugar, diante daquilo que é Deus, se torna o quê? Ídolo da sua vida. Por isso, muitas vezes, Deus está adiando a bênção que Ele tem para a sua vida. Em terceiro lugar, o que pode estar adiando os sonhos para que Deus opere uma bênção na sua vida. Quando você deixa de estar diante daquilo que é o processo da salvação. Ande no caminho. Entenda uma coisa: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, quantos momentos que Ana viveu. Ana chegou a um momento aonde ela estava orando ao Senhor. Ela chegou ali no templo, buscando a Deus, derramando em lágrimas. E Eli, que estava ali, ele olha para Ana e diz assim: mulher, afasta de ti esse vinho. Você está bêbada, mulher, a esta hora. E Ana olha para Eli e responde: não, meu senhor, eu estou angustiada, triste, porque eu oro ao Senhor para que Deus me dê um filho. Meus irmãos, muitas vezes, se acontecesse aqui na Igreja Cristã da Graça, se você recebesse uma palavra dura dessa, o que você ia fazer? Eu não vou voltar mais na igreja. O pastor falou de uma forma que desagradou a mim. O Vanderlúcio me deu uma palavra que destruiu meu coração. Mas Ana estava confiando em quem? No sacerdote, nos filhos do sacerdote. Em quem Ana confiava? Em quem Ana confiava? Se você confiar em Deus, nada vai deter os planos dele para a sua vida. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Quando você olha o homem, quando você olha ao seu redor, as pessoas que estão falando que não vai dar certo, que você não vai conseguir, enquanto isso, o seu coração, ele vai se entristecendo. Você já observou isso? Quantas vezes as pessoas dizem: não, acostuma com isso mesmo, acostuma com essa enfermidade, acostuma com essa vida, não, você vai ficar sofrendo o resto da sua vida. Mas Deus tem uma palavra para você: se você não desistir, eu vou operar na sua vida. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Não desista dos seus sonhos. Por quê? Porque Deus, Ele vai realizar os seus sonhos. E aquela mulher ouviu uma palavra agora da boca de Eli, que Deus falou para ela, e disse assim: seja feito conforme aquilo que você tem orado. Olha que palavra maravilhosa. Nesta noite, Deus também está falando ao seu coração: seja feito conforme a palavra que está no seu coração. E assim, todos os seus sonhos, tudo aquilo que você tem colocado diante de mim, eu, o Senhor, vou abençoar a sua vida, o seu casamento, a sua família, e o meu nome será glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós não podemos viver uma vida de tristeza. Eu vejo o crente muitas vezes de cabisbaixo, triste, angustiado. Eu quero dizer a você: erga a sua cabeça. Quando a Ana recebeu aquela palavra, ela ergueu a sua cabeça, ela alimentou, o seu semblante ficou feliz. E nesta noite nós queremos dizer que a palavra do Senhor, ela está todos os dias à disposição da vida do crente. Amém, igreja? Toda vez que você estiver triste, leia a palavra, busque a solução na palavra. Porque quando você abrir a Bíblia, você lê a palavra, ela vai animar o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor.
Meus irmãos, nesta noite, é uma noite que Deus quer realizar uma bênção na sua vida. Não desista daquilo que Deus já tem programado na eternidade para a minha vida e para a sua vida. Eu vejo quantas pessoas aqui que estavam perdidas, distantes, e Deus agora trouxe para o caminho e deu a elas uma oportunidade de andar com Ele, de viver com Ele, e agora eles vivem uma nova forma de vida. Nesta noite, o Senhor Deus está te convidando aqui nesta noite para você viver uma nova etapa na sua vida. Não uma vida de derrota, não uma vida de tristeza, mas uma vida de alegria, de gozo, de paz, de refrigério, de vitórias, porque crente vive de vitória em vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Vamos ficar de pé nesse instante. E a palavra diz que Deus deu a Ana Samuel, mas ela fez um voto com o Senhor. Só um instante. Ela fez um voto com o Senhor. Ela disse: Senhor, Samuel, ele será para servir ao Senhor. E Ana cumpriu o voto que ela fez diante do Senhor. Então tenha cuidado. O que você tem colocado diante do Senhor, seja fiel com o Senhor. Amém, igreja? Tudo aquilo que você diz: Senhor, se o Senhor fizer na minha vida, eu serei fiel ao Senhor. E aos fiéis que estão aqui nesta noite, Deus tem uma palavra: eu vou realizar os seus sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite é uma palavra profética aqui, hein? De salvação, de reconciliação, de bênção para a sua família. Pegue essa bênção nesta noite, e Deus, Ele vai operar grandiosamente, não só na sua vida, mas em toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Que o Senhor